Meu querido diácono Márcio, amado povo de Deus, iniciamos o grande tríduo pascal com a celebração que tem diversos títulos dentro da mesma ação, dentro da mesma celebração. A missa de hoje é a ceia do Senhor, mas é também instituição da Eucaristia, é também instituição do sacerdócio católico. A missa de hoje é quando Jesus cria o padre, quando ele cria a Eucaristia, quando ele realiza a Santa Ceia e quando ele dá o grande exemplo do que devemos fazer, que é lavar os pés uns dos outros. Mas para aprofundarmos esse momento de fé, para entrarmos na profundeza do texto bíblico, claro, poderíamos aqui pregar um retiro só sobre o que estamos fazendo aqui, quer dizer, o padre estuda pelo menos 8 anos, só o que estamos acontecendo aqui, o que está acontecendo na missa de hoje. Para que o padre se torne padre, ele estuda pelo menos 8 anos, para que possa entender um pouquinho do que está acontecendo hoje. Então dá para ver a profundidade do mistério que celebramos. Vamos começar com o início do Evangelho, onde Jesus vai dizer assim: chegando a hora. E esta palavra para o evangelista São João, ela é uma palavra muito específica. É chegada a hora em que Jesus ia passar deste mundo para o outro. Durante estes 3 dias nós vamos aprender várias palavrinhas gregas, várias palavras gregas, hoje, amanhã, depois. A primeira palavrinha grega que nós vamos aprender hoje é hora. Hora. Em grego nós dizemos hora de 2 formas. A primeira é Cronos. Cronos é a hora do relógio, cronológico. 1, 2, 3, 4 segundos. 1, 2, 3, 4 minutos. 1, 2, 3, 4 horas. 1, 2, 3, 4 dias. 1, 2, 3, 4 meses. Entendeu? Isso é cronológico, cronos. Mas existe uma hora que é dita por outra palavra. Kairos. Kairos não é este tempo cronológico. Kairos é um momento de Deus. É uma hora de Deus. Sabe quando nós falamos assim? A pessoa precisa se converter. Mas na hora de Deus ela vai mudar. No tempo de Deus ela vai mudar. A pessoa morre. Nós falamos até de uma maneira errada, né? Morreu na hora que Deus quis. Quer dizer, Deus não quer a morte, mas estes momentos que a gente diz que é hora, estes momentos divinos, que, por exemplo, o momento do batismo, o batismo acontece na hora de Deus, no momento que Deus quer. A conversão acontece na hora que Deus quer. A crisma acontece na hora que Deus quer. O padre se torna padre na hora que Deus quer. Esta hora é o
Kairos. São João está falando do Kairos. Qual é a hora da salvação? Para São João, este Kairos, esta hora, é muito forte. Mas nós precisamos entender isso comparando duas situações. Vocês se lembram quando Jesus está nas bodas de Caná? Nossa Senhora vai falar com ele. Jesus vira para Maria e fala: não é a minha? Mãe, ainda não é a minha? Que hora que ele está falando? A hora que agora chegou. A hora que hoje chegou. É chegada a hora de passar desta vida, de passar deste mundo. O momento para o qual ele veio começa agora. O grande momento divino começa agora. Mas lá em Caná não era a hora. Mas ele ainda fez o milagre. Por que ele diz, não é a hora? Qual é a razão dele ter dito, não é a minha hora? Jesus não estava dando bronca para Nossa Senhora. Às vezes tem gente que interpreta tudo errado, né? Ah, Jesus fala, imagina que ele ia ceder a Nossa Senhora. Não. Cada bobagem que a gente ouve. A questão é a seguinte, imaginemos, vamos citar um exemplo para a gente entender isso. Imaginemos um compositor de música que está montando a música, não é? Um Vivaldi, um Bach, não é? Um Beethoven, aquelas músicas completas, não é esses funkzinhos de hoje em dia, né? Esses funkzinhos não é nem música, não fala de música, né? Quem ouve uma música de verdade, sabe, por exemplo, uma nona sinfonia de Beethoven, as partes que compõem aquela música maravilhosa. Então, são músicas, nós estamos falando de coisa grande aqui, coisa maravilhosa, né? Então, Jesus tinha uma música maravilhosa para compor. Só que ela é composta por partes. É preciso uma parte, depois outra, e a gente vai montando ali aquele quebra-cabeça. O compositor, ele vai montando até que a música fique completa. Se ele não terminou de montar, está incompleto ainda, não vai entender como que é a música. A gente não vai compreender ela de maneira plena. Então, quando Nossa Senhora diz a Jesus, ô Jesus, faz o milagre. Jesus, não está completo ainda, não chegou um momento não dá para tocar esta música de maneira perfeita, porque não vão entender. Não está tudo realizado ainda para tocar esta música, só tem partes. E ele faz a apresentação de uma pequena parte da música, que foi a transformação da água em vinho. Mas vamos falar um pouco comparando aquela parte da música incompleta, que não era a hora, com a grande música de hoje. Uma primeira coisa é que lá Jesus vai dizer assim: encha as talhas de água, enche de água. Aqui, quando chega a hora, Jesus não vai encher de água. Ele vai pegar o jarro e vai esvaziar a água. Agora nós entendemos que não é o encher, mas é o esvaziar. Na hora, o que é mais importante não é encher, mas na hora devida, o mais importante da alma é o derramar, esvaziar. Lá, faltou vinho, Jesus transforma a água em vinho, o mestre Sala experimenta e vai dizer, este vinho é o bom. Aqui, não faltou vinho. Mas aqui Jesus apresenta de fato qual é o vinho bom. O vinho bom não é simplesmente vinho. O vinho bom é o seu próprio sangue
entregue e derramado através do vinho. Então nós vamos fazendo estas comparações para perceber o que significa o não é hora e o que é hora. E a partir desse momento nós começamos a entender que iniciamos nesta celebração a hora da Páscoa, a hora de Deus, a hora mais importante da nossa vida de fé, entrarmos na hora que Deus preparou para nós, iniciando nesta celebração, iniciando nesta missa. É o grande Kairos de Deus que começa agora. E aí vamos ver uma segunda palavrinha grega. Esta grande hora é hora de quê? O que tem esta grande hora para nos ensinar hoje através desta celebração? Começa agora. O que ela tem a nos dizer? E a palavrinha grega para nos ensinar o que a hora tem a dizer é a palavrinha kenosis. Kenosis. Repete essa palavra que ela é importante. Qual é? Ih, tá fraco. Você vai sair daqui falando grego. Olha que beleza. Qual que é a palavra? A primeira palavra, aliás, o padre disse duas palavras. O tempo do relógio é o tempo Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. A hora de Deus é o Kairos. E agora esta palavrinha kenosis, que significa derramar-se, esvaziar-se. É a jarra que é esvaziada. A grande celebração de hoje, nós vemos o esvaziamento de Deus. Deus que não se apega na sua condição divina, Deus que deixa o seu status celeste da Trindade e primeiro se encarna. Mas agora encarnado, porque Jesus encarnado, caminhando conosco 33 anos, ainda assim, Deus como homem, ainda vai ao profundo esvaziamento, ao esvaziamento da última gota daquela água. E esse esvaziamento acontece através dos sinais, os diversos sinais que temos na celebração. O primeiro sinal relatado no Evangelho, o esvaziamento, a kenosis, através do lava-pés, é dos maiores sinais que vemos. Deus lava os pés dos discípulos. Imagine o seu chefe, o chefe mais importante da tua empresa, o chefe mais importante que você conhece, a pessoa lá mais importante que você já ouviu falar, vai para a empresa, pega o pano de chão, pega a vassoura e começa a ir lá limpar os banheiros. É algo estranho, não é? O chefe mais importante, que é o líder, vai lá lavar a privada, botar a mão na sujeira da louça, pegar os restos dos alimentos e jogar fora ali, ó. Aquele trabalho simples, humilde. Jesus faz muito mais, porque sendo Deus, Ele se esvazia de todo o seu título para lavar os pés dos discípulos. O primeiro sinal que vemos na celebração, ali através da leitura, que eles estavam reunidos, sentados. E aí, queridos, quando estão sentados na época de Jesus, sentados em torno da mesa, as pessoas não se moviam. Você estava sentado, se você queria, sei lá, a carne, você fala, me passa a carne. Ninguém levanta da mesa, ninguém sai da mesa, ninguém fica lá no quarto, no celular, na hora que está almoçando. Não existe isso na época de Jesus.
todos ficavam em torno da mesa, e aí então em torno da mesa conversavam, partilhavam, trocavam experiências e os alimentos também. Jesus se levanta da mesa. Essa já é a primeira coisa esquisita. O texto bíblico vai dizer: Jesus levantou-se, tirou o manto, ou seja, despojou-se. Sabe o que significa a palavra despojar? Vocês já ouviram a palavra despojar? Quem já ouviu essa palavra despojar? Erga a mão. Uma palavra importante dentro da Bíblia. Despojar é esvaziar-se, é tirar. Tirou o seu manto, despojou-se do seu manto, tirou para fora o manto, e o manto era o sinal da dignidade. O manto representava a grandeza da pessoa. Jesus tira o seu manto, se desapega da sua condição. Pega a toalha, pega o avental, sinal do serviço. Jesus pega a toalha e o avental, sinal de que o rei agora vai para o banheiro. O rei agora vai para lavar a louça na cozinha. O rei agora vai lavar os pés daqueles que deveriam servi-lo, os pés dos discípulos. Deus lava os pés e faz bem feito. Isso eu gosto sempre de dizer, queridos. Jesus não faz as coisas meia boca. Quando Jesus faz, ele faz direito, perfeito, arrumado. Ele lava os pés, e depois que ele lava, ele seca os pés. Não é aquela coisa meia boca. Vocês já conheceram gente que faz coisa meia boca pela metade? Graças a Deus em Cabriúva não tem. As pessoas em Cabriúva vão até o fim, faz direitinho, não deixa nada inacabado, né? Faz arrumado. É uma beleza. Quer dizer, Jesus faz bem feito do começo ao fim. Lavou os pés, secou os pés, arrumou direitinho, beijou os pés dos discípulos. Depois volta para o seu lugar, retoma o manto e continua a missão. E continua o que ele devia fazer, que é ser entregue, porque logo em seguida ele vai ser entregue e vai caminhar para a cruz. O que nós vemos aqui é um ato de total esvaziamento. O Deus Todo-Poderoso se esvazia para lavar os pés dos discípulos. E aqui vem um ensinamento para nós. Quantos de nós não somos nada quando recebemos uma pequena missãozinha de ser um coordenador, de liderar no trabalho, já acha que é a pessoa para pisar em todo mundo, acha que pode pisar nas pessoas, eu mando aqui. Grande porcaria você. Se o Senhor, que é Jesus, lavou os pés dos discípulos, fica o ensinamento para nós: a verdadeira liderança se dá pela kenosis, uma vida kenótica, uma vida de esvaziamento. O primeiro esvaziamento que vemos na missa de hoje, através do lava-pés. Deus que se esvazia, derramando-se a água, como a água é esvaziada da jarra. Deus é esvaziado da sua condição divina para alcançar a sujeira dos nossos pés. Olha que forte. São João Paulo II vai dizer assim: este é o espanto eucarístico. Quem vem à missa deveria se espantar. São João Paulo II fala isso. Porque na missa vemos o grande Senhor que se esvazia para se derramar aos nossos pés. Isso visualizamos na segunda parte kenótica da nossa missa, na Eucaristia.
Hoje nós temos a instituição da Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade. Um pão e um vinho. Coisas assim qualquer. Coisa simples. Coisa do dia a dia. Coisa simples. Um pão sem fermento, um vinhozinho de uva. Deus se faz presente, se esvazia da sua divindade para se fazer presença em duas coisas porcaria, que é pão e vinho, e transforma aquela porcaria na sua grande presença santa e divina. Um esvaziamento total da sua divindade para se fazer presente junto de nós. E aí nós vemos duas situações importantes. No esvaziamento de Deus, Deus que não fica lá no céu, Deus que não fica lá com a sua garrafinha cheia lá no céu, mas Ele se derrama para se fazer presente e permanecer presente. Duas coisas. Se esvazia, o esvaziamento para se fazer presente, mas não é uma presença agora e acabou, agora e sumiu, agora e desapareceu. Oi, estou presente, tchau. Ele se faz presente e permanece presente. Uma kenosis acontece para presentificar o Cristo e para que Ele permaneça conosco, sentirmos a sua presença e permanência. E aí isto sentimos que Deus se esvazia do céu, se fazendo presente no pão e no vinho. No ato da missa comungamos e a Eucaristia permanece o Cristo conosco. No sacrário, todos os dias temos a permanência do Cristo que se presentifica através da sua kenosis. A kenosis na missa de hoje vemos no lava-pés. Deus se esvazia para estar lavando os nossos pés. A kenosis na missa de hoje vemos Deus que se esvazia para se fazer presente no pão e no vinho, criando a Eucaristia. O pão e o vinho que não é nada, com a ação do esvaziamento divino, cria-se a Eucaristia. Deus se torna presente. E a terceira situação kenótica da missa de hoje. Deus que se esvazia de si. O Cristo que se esvazia de si. E na sua kenosis, na sua descida, se presentifica na vida do Padre. O Padre não é um representante de Cristo. O Padre é a presentificação de Cristo. O Padre não é aquele que representa o Cristo como aquele que fala em nome de Cristo. Não. Não é aquele que fala em nome de. Nos atos celebrativos, o Padre é a presença e a permanência de Cristo conosco. Kenosis, presentificação e permanência. E o Padre é a maneira como Cristo escolhe na missa de hoje para, no seu esvaziamento, continuar presente e permanente conosco, agindo através de cada um dos seus sacerdotes. O Cristo perdoou o pecado, sim ou não? Cristo perdoou o pecado, sim ou não? Os padres têm a graça de perdoar os pecados, mas não é o padre,
é o Cristo no Padre, é o Cristo presentificado e permanente na vida consagrada do Padre, que passou a existir hoje. Hoje é a grande hora quenótica. Chega a quenosis divina, lavando os pés dos discípulos, se fazendo presente na Eucaristia e se fazendo presença na vida do Padre, para que o Padre seja o Cristo conosco, outro Christi, in persona Christi capitis. E é por isso que o Padre, e só Ele, tem a graça de continuar a Eucaristia, porque a presentificação de Cristo na vida do Padre faz com que o Padre seja aquele que tem o poder de realizar o que o Cristo realizou. Não é porque o ser humano do Padre é mais que alguma coisa. O ser humano do Padre é igual a você. O ser humano do Padre é igual a qualquer um. Mas há um mistério quenótico na vida do Padre, onde Deus se esvazia e se derrama. A jarra é o Padre, o conteúdo é o Cristo. O Cristo enche a jarra e a jarra é esvaziada. O Padre é só a jarra, que pode ser podre, de papel, trincada. O que importa não é a jarra, o que importa é o conteúdo dentro da jarra. Mas é a jarra que traz o conteúdo, é a jarra que traz o Cristo. O Cristo não está fora da jarra. Se é a jarra sacerdotal, ali está cheio do conteúdo do Cristo, que é derramado apesar das fraquezas da jarra. E é isso que acontece na missa de hoje. Cristo institui as suas jarras, na qual Ele enche o conteúdo, para que a jarra nos traga o conteúdo que é o próprio Cristo. Por isso que só o Padre tem a graça de trazer o conteúdo eucarístico. Por isso que só o Padre tem a graça de trazer o conteúdo do perdão que o Cristo derrama a cada um. Porque o Padre é a jarra da qual o Cristo quenoticamente se esvazia e enche. Esta é a força da missa de hoje, queridos. Chegou a hora da kenosis. Deus faz o seu ato quenótico, mostrando para todos nós a importância do esvaziamento de si, para que a graça de Deus aconteça, para que Deus permaneça conosco. Estamos entrando na grande hora. Pedro não entendeu isso e disse: Senhor, o Senhor está me lavando os pés? O Senhor está se esvaziando para chegar até mim? Não quero. Quem sou eu? Eu não sou digno disso. Não lave os meus pés. Jesus vai dizer: ah, é? Se eu não chegar até você, se eu não entrar no teu coração e lavar os teus pés, se eu não alcançar a tua vida, você não vai ter parte comigo, você não vai para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Ergue a mão. Para irmos para o céu, o Cristo precisa chegar até nós. É hora do Cristo chegar até nós. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é a semana que vem, é hoje. Hoje é a hora, o kairos, de Deus chegar até nós e nos alcançar nas nossas fragilidades. Você vai ser Pedro? Você vai ser Pedro e dizer: não, você imagina, eu não quero mais. Quem sou eu?
eu não sou digno, eu não, imagina, eu sou tão pecador. Se você não deixar o Cristo te alcançar hoje, não terá parte com Ele. O segundo é Judas. Judas é aquele que Cristo lavou os pés. Diferente de Pedro. Pedro falou assim: Senhor, não lava os meus pés. Mas depois ele se converte: Senhor, então lava, não é só o pé não, a cabeça, lava tudo. Ei, quero a tua graça. Se converteu, mudou o coração. Mas Judas não. Judas foi diferente. Judas foi aquele que falou assim: lava sim, Senhor, estou aqui, ó meu pé, está aqui, pode lavar. Judas estava lá. O pé de Judas foi lavado. Mas Judas não entendeu nada do que aconteceu naquele momento. Judas não entendeu nada do ato que Jesus tinha realizado naquela hora. E pode ser você também na missa, tá? Veio aqui, viu, mas isso não tem nada a ver comigo. Só fui lá assistir. Só fui lá ver aquele teatrinho. O padre foi lá, lavou o pé dos meninos lá na frente. Ai, que bonito. Se o Cristo não te alcançar e você não entender, não absorver a profundeza da missa de hoje, você está igual Judas, que viu a graça, que teve os pés lavados, que a graça de Deus foi derramada. Tanto é que você vai comungar, tanto é que você vai receber a bênção eucarística, você vai receber a graça do lavar os pés, e vai sair daqui com o coração igual ao de Judas, como se nada tivesse acontecido. Foi isso que Judas fez, e inclusive traiu o Senhor. Quem será você nesta hora? Porque chegou a hora, chegou o momento em que o Cristo demonstra o seu grande ato de amor. Se nós queremos ser do Cristo, a nossa vida deve ser uma vida quenótica, de esvaziamento dos nossos egoísmos, dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, de esvaziamento para servir uns aos outros. Olha para quem está do teu lado. Quando foi a última vez que você lavou os pés desta pessoa? Se é marido e mulher, é melhor ainda. Quando foi a última vez que você amou, cuidou? Não foi a tua vaidade que falou mais alto. Quando foi a última vez que você viveu um ato quenótico? Se for gente de pastoral de igreja, é ótimo. Coordenadores de pastoral e o povo da é ótimo. Coordenador, quando foi a última vez que você lavou o pé dos teus coordenados? Coordenados, quando foi a última vez que você lavou os pés do coordenador? Ato quenótico. Chegou a hora de vivermos realmente o amor de Deus. Que Ele nos ajude a entrar nesta hora e nos ajude a sairmos desta missa com vontade de aprender da sua kenosis para vivermos a sua kenosis. Aprendermos o esvaziamento, porque se Ele, que é Deus, lavou os pés dos discípulos, quem somos nós para não lavarmos os pés uns dos outros? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos para os grandes momentos celebrativos. O padre não é um ator que fica lembrando agora o que Cristo fez, não. O padre é kenoticamente preenchido pela graça de Cristo, de tal modo que é o Cristo que vem agora lavar os nossos pés. É o Cristo que vem agora
levantar-se, despojar dos seus mantos, cingir-se com a toalha e lavar os pés. É o Cristo no nosso meio que faz este ato. O Cristo estando aqui, você vai ficar de papinho? O Cristo estando aqui, você vai ficar... O Cristo estando presente, você vai ficar de qualquer maneira? Não, não é teatro a missa. Não é lembrete do que aconteceu. Não. Misteriosamente, pela graça do Espírito, agora começará a hora em que acontece a presença do Cristo que lava os pés dos discípulos. Então peçamos a graça do Espírito Santo, peçamos a força do Espírito para que a graça de Deus aconteça em nosso meio e vivamos este grande momento de fé. Vivamos com amor,